Glória a Deus. Glórias ao nome santo do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Muito bom poder estar aqui novamente. Aleluia. Desfrutando de Deus, né? Graças Esse culto maravilhoso. Noite fria, mas corações ardentes. Porque estamos na presença do Senhor. Aleluia. E na presença do Senhor há alegria. Glória a Deus. E a alegria do Senhor é que enriquece e não acrescenta dor nenhuma. Foi-nos dada a oportunidade nesta noite de trazer uma palavra para nós. Eu tenho certeza que Deus está neste negócio. Deus tem algo de muito bom para falar comigo, para falar com você e para falar conosco nesta noite. Eu me sinto feliz e lisonjeado, pois eu tenho certeza que Deus tem vasos aqui qualificados para poder falar do amor dele nessa noite, mas coube a ele me dar essa oportunidade e para mim é sempre um privilégio poder falar do nosso Pai. Amém? Abra vossas Bíblias no livro do Evangelho segundo escreveu São João. Aleluia. Capítulo de número 1. O Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 1. Amém? Aleluia. O versículo vai ser o versículo 29. São João, capítulo 1, versículo 29. Olhando aqui para os meus irmãos presentes, estou vendo que na sua totalidade todos já conhecem o Senhor Jesus. Aleluia. Então não será novidade o que vamos falar aqui para os irmãos, mas como a palavra de Deus ela se renova a cada dia, com certeza Deus tem ainda algo de muito bom para falar conosco nesta palavra. Quem sabe para poder nos encorajar a guardarmos ainda mais a nossa fé, visto que nós estamos servindo aquele que há de se servir com sinceridade. Amém? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Os irmãos podem se sentar, aplaudir o nome do Senhor. Porque Ele é digno não só dos aplausos, mas sim de toda a honra, glória, louvor e adoração. Aleluia. Meditando nessa palavra, meus irmãos, igreja amada do Senhor, nós chegamos à conclusão de que Jesus tinha uma missão nessa terra. Jesus não veio aqui para fazer turismo, Jesus não veio aqui para passear, Jesus não veio aqui para brincar, Jesus veio para resolver um problema. E um problema muito grande, a qual o homem, por sua desobediência, tinha arrumado lá atrás no início, lá no livro do Gênesis. Os irmãos, se quiserem lá conferir, os irmãos vão ver o problema que o homem arrumou ali ao desobedecer à voz de Deus. Aleluia. E é justamente por causa dessa desobediência que muitos até hoje estão na condição de perdido. Existe salvação, mas muitos, por causa da desobediência, estão na condição de perdido. Deus, quando fez o homem e a mulher, os colocou dentro de um lugar chamado paraíso, um lugar onde tudo era bom, não existia vontade, exceto uma árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual Deus privou o homem que comesse desse fruto. Falou: de todos os frutos comerá livremente, ou seja, pode comer de tudo que se vê, tudo que for fruto pode comer livremente, porém do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, dessa não comerás, porque o dia que desse fruto comerdes, certamente morrerás. Olha aí. Glória a Deus. Se o homem tivesse guardado a palavra de Deus, se o homem tivesse obedecido a palavra de Deus,
não precisaria Jesus ter vindo resolver o problema, porque não haveria problema. Deus não fez o homem para morrer, Deus fez o homem para viver. Por isso que ninguém quer morrer, né, irmãos? Se nós perguntarmos nessa noite quem quer morrer, mesmo nós que sabemos para onde vamos, que temos a eternidade de gozo ao lado de Jesus Cristo, nós não queremos morrer. Por quê? Porque a morte não entrou como presente, e sim como castigo. E quem é que gosta de ser castigado? Todo mundo gosta de presente, mas de castigo não. A morte, ela entrou na história do homem, não porque Deus quis assim, mas porque o homem desobedeceu a sua voz. Deus não queria um monte de robô, Deus não queria um monte de máquina, Deus não queria um monte de escravo, Deus queria homens livres que o servisse com alegria. Não é isso que o Salmo fala? Servir ao Senhor com alegria e apresentar-lhes a Ele com cântico. Então, o projeto, o propósito, o primórdio de Deus é que o homem o adorasse, que o homem o servisse, mas o servisse com espontaneidade. Graças a Deus. Assim é até hoje. Deus não quer ninguém obrigado aqui servindo a Ele. Não. Os que aqui estão porque têm alegria de estar na presença do Senhor. Isso é fato. Porque se nós não tivéssemos prazer em estar aqui, alegria em estar aqui, nós não estaríamos aqui. É simples de entender. E Deus, ao fazer o homem, Ele colocou o homem num lugar maravilhoso, num lugar onde tudo que o homem tinha necessidade, ele existia com abundância, colocou o homem num paraíso. E só falou para ele assim: olha, você pode comer de tudo, menos da árvore da ciência do bem e do mal, porque se comerdes, o dia que comerdes, certamente morrerás. Ou certamente deixará de usufruir de todas essas maravilhas, de todas essas iguarias, deixará de viver nesse paraíso, deixará de ter a minha presença continuamente. Podemos conjecturar, fazendo assim, não foi assim que Deus disse, mas meditando nós podemos chegar a essa conclusão, porque a Bíblia diz que Deus vinha todos os dias conversar com o homem perdeu isso. Hoje nós conversamos com Deus, pela misericórdia dele, Ele fala conosco, mas já não é mais face a face, assim como era lá. Mas um dia vai ser face a face, porque o Senhor Jesus, Ele veio para resolver esse impasse. Tudo que o homem perdeu na desobediência, na obediência em Cristo, ele passa a ganhar. Glória a Deus. Aleluia. Quando o homem começa a observar as Escrituras, a observar a palavra, e começa a se adequar ao que está escrito, ele começa a voltar ao seu estado original. Ele começa a parecer um pouco mais com aquilo que Deus estabeleceu para ele. Aleluia. Porque nós, como seres humanos, através daquela queda lá atrás, nós perdemos a nossa identidade espiritual. Nós perdemos a nossa imagem como Criador. A Bíblia fala que o homem é imagem e semelhança de Deus, mas só é imagem e semelhança de Deus aquele que se entrega para Jesus Cristo. Aleluia. Porque Jesus Cristo veio resolver esse problema. Ao comer aquele fruto, a mulher distanciou de Deus, levou para o seu marido também distanciou-se de Deus, e Deus distanciou-se dele. Mas para que isso não ficasse dessa forma, sendo Deus justo e fiel, Ele arrumou um jeito, chamado Jesus Cristo. Graças a Deus. Através de um homem entrou o pecado no mundo. Através de um homem. E através de um homem, o pecado também sai. Jesus não veio resolver o problema da fome. Não, porque se Jesus tivesse vindo resolver o problema de fome, não existiria fome no mundo mais. Mas a Bíblia Sagrada fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, e sim gozo e paz no Espírito Santo. Jesus não veio resolver o problema da enfermidade. Porque se ele tivesse vindo resolver o problema da enfermidade, não existia mais ninguém doente. Ninguém doente. Nem lá fora e nem aqui dentro. Ele não veio para resolver.
mas Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Graças E pela a sua Deus. pisadura nós somos sarados. Aleluia. Se você tiver fé, Ele pode resolver o problema da sua enfermidade. Ele pode te curar de qualquer que seja a enfermidade. Mas não é esse o problema que Ele veio resolver. Não, Aleluia. Jesus veio resolver o problema chamado pecado. Porque você pode estar doente, mas se você tiver Jesus, você está salvo. Você Aleluia. pode estar com fome, mas se você tiver Jesus, você está salvo. A palavra de Deus traz essa Graças a figura. Deus. Você pode ser Aleluia. pobre, mas se você tem Jesus, você está salvo. Ele não vem Glória resolver ao problemas Senhor. terrenos. Ele não vem resolver problema que você pode resolver. Não. Ele veio para resolver o problema que estava fora do nosso alcance. Aleluia. Como que eu poderia resolver o problema do pecado? Eu não teria condição para isso. Você não teria condição para isso. Aí Jesus Cristo veio. A Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Em outras palavras, aquele que não crê vai perecer e não terá a vida eterna. Terá a eternidade, que é diferente de vida eterna. Vida eterna é gozo, paz e alegria do Espírito Santo juntamente com o nosso Deus. Isso é vida eterna. Agora, fora de Deus, é tormento eterno. Aleluia. E aí João olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que Graças tira a Deus. o pecado do mundo. Aleluia. Lá no livro de Isaías, Isaías já dizia, né? Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a branca neve. Ainda que sejam Aleluia. vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a branca lã. Se Aleluia. nós vamos até Jesus, não importa qual é o tamanho, a largura ou a profundidade do pecado, se nós entregamos a nossa vida para Ele, e tão somente Ele tem poder para perdoar todo e qualquer tipo de pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A cada dia que passa, mais feliz eu estou em servir o nosso Deus, porque eu sei que eu estou no caminho certo. Aleluia. Seria impetulância falar que estamos no caminho certo? Não. Nós não estamos servindo, não é a Jesus Cristo? Então nós podemos falar que estamos no caminho certo. Graças a Deus. Alguém falou assim: nós não conhecemos o caminho, como é que vamos saber para onde vamos? Jesus falou assim: eu sou o caminho, Graças a a Deus. verdade e a vida. Bendito é o teu nome. Ele não transferiu isso para mais ninguém. Não. Ele não se transferiu para sistema político ou religioso, não. Ele não transferiu isso para a igreja A, B ou C, não. Ele não transferiu isso para o homem, para a mulher. Ele falou que Ele é. Glória a Ele Deus. é. Então, se Ele falou que Ele é também, não precisa de mais nada a não ser Ele. Aleluia. Não precisa de nenhum Bendito é o subterfúgio. teu nome, Senhor. Não precisa de nenhum acréscimo. Jesus Cristo, Ele é, porque Ele disse que eu creio. Ele é o caminho. E se você está em Jesus, Aleluia. você está no caminho. E se eu estou em Jesus, eu estou no caminho. E eu posso dizer sem medo de errar que eu sou feliz por isso, por saber que eu encontrei este caminho. Aleluia. Eu encontrei e você encontrou. E se existe em nosso meio alguém que ainda não encontrou, ou se aonde estiver chegando esse alto-falante, esse serviço de alto-falante, desses microfones, que ainda não tem essa convicção, que ainda não encontrou o caminho, chegou a hora. Tem muita gente que bate na porta de muitos lugares procurando o caminho. A pessoa está até bem intencionada, mas ela está batendo na porta errada. A pessoa tem até um bom coração, um bom sentimento, uma boa fé, uma boa vontade, mas está batendo em porta errada. Aleluia. Ouça isso hoje. Jesus Cristo, com todas as letras, é o caminho. Graças a E Deus. alguém pode falar assim: mas lá na religião tal, o fulano de tal é o caminho, lá na outra é o ciclano, lá na outra é o betano. Falem o que quiser. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem não tiver em Jesus, achando que está no caminho, está sendo enganado. Fuja logo. Fuja enquanto é tempo. Corra para Jesus Cristo, porque só Ele e somente Ele pode tirar o pecado do mundo. Graças a Deus, aleluia. Não coma arriscar. Afinal de contas, o que está em jogo é a eternidade. Aonde você quer passar a sua eternidade? Ao lado de Deus ou longe de Deus? Se a sua resposta foi ao lado de Deus, entrega a sua vida para Jesus Cristo. Aleluia. Entrega a sua vida para Jesus. Se você já entregou, fique firme. Aleluia. Fique firme, porque está faltando só um pouquinho de tempo. Daqui a pouquinho o Senhor vai chegar. Graças a Daqui Deus. um pouquinho Ele vem para nos buscar. Ele falou que na casa do Pai há muitas moradas. Glória, E glória a Ele foi Deus. preparar lugar. Aleluia. E Ele falou: e se eu for e preparar lugar, eu voltarei e buscarei a vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bom, Ele falou: se Ele fosse, os irmãos têm consciência que Ele foi. Aleluia. Jesus foi. E Ele está preparando o lugar. Glória E daqui a Deus. pouco Ele vai voltar. E Ele vai levar para si mesmo aqueles que foram separados, aqueles que estão em santidade, aqueles que estão em obediência, aqueles que reconhecem que Ele é o único que pode perdoar pecado. Uma certa feita, Jesus Cristo estava pregando, alguém trouxe um homem que estava acamado há muitos anos, um paralítico numa cama que não andava, e Jesus Cristo virou e falou assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Já pensou receber isso de Jesus? Perdoados estão os teus pecados? Você está recebendo isso nesta noite. Eu estou recebendo isso nesta noite. Perdoados estão os nossos pecados, porque nós estamos diante daquele que perdoa. Aleluia. Será que é tão difícil entender que nós estamos diante daquele que perdoa pecado? Louvado seja E aí Deus. alguém murmurou lá no cantinho e falou assim: quem é esse que diz que perdoa pecado? Só Deus pode perdoar pecado. E Jesus, em meio àquela multidão, conhecendo os corações, falou assim: o que é mais fácil dizer a este? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta, toma sua cama e anda? E os homens, duros de coração, como sempre foram, olhando para Jesus, creio eu que eles pensaram assim: falar perdoar pecado é fácil, até eu falo, ninguém está perdoando mesmo. Quero ver se ele mandar esse homem que nós já conhecemos há tanto tempo, ele levantar e sair andando, isso que eu quero ver. Aí Jesus falou assim: bom, para que saibais que o Filho do Homem aqui na terra tem poder para perdoar pecado, levanta, toma sua cama e anda. E aquele homem levantou, pegou a cama e saiu andando no mesmo momento. Então Jesus Cristo, ele veio resolver justamente esse problema, não é outro. Se você está com frio, se agasalhe. Se você está com fome, vai lá nas panelas, arruma uma coisa e come. Se você está doente, procura um médico, porque a Bíblia diz que os médicos, os doentes precisam dos médicos, não é isso? Se você está com problema financeiro, trabalhe, lute, esforce, estuda. Tá certo? Mas se você tem problema de salvação, se você tem problema para entrar no céu, então vá para Jesus, porque é só Ele que resolve esse problema. A Bíblia diz que não existe outro nome dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. Não tem outro nome. Não é Gil, não é Antônio, não é Pedro, não é Sebastião, não é João, não é Maria, não é Aparecida. Só Jesus Cristo. Guarda bem isso no seu coração. Somente Ele salva. Somente Ele perdoa o pecado. Aleluia. Louvado seja Deus. Então esta é a palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Espero que você tenha sido edificado um pouco mais. Mantenha a sua fé, meu irmão. Mantenha a sua fé, minha irmã. Saiba que não é em vão a sua caminhada. Jesus falou assim: não há ninguém que tenha deixado terras, casa, mãe, filho, pai, por amor de mim, que no final que não desfrute já agora, nesse tempo, 100 por 1, e no final a vida eterna. Ou seja,
Aqueles que deixar qualquer coisa por amor a Jesus Cristo, aqui ele já vai desfrutar de 100 por 1. E no final, a vida eterna. Será que nós teremos vida eterna em outro que não seja Jesus? Lá no livro dos Filipenses fala que Deus deu a ele soberanamente o nome que está acima de todo nome, e para que o nome de Jesus Cristo se torne todos os joelhos dos que estão na terra, no céu e debaixo da terra também, e no mar, onde tiver joelho, todos se dobrarão a Jesus Cristo. Então, quando eu comecei na introdução, eu falei que eu sou feliz por ter encontrado esse caminho, porque estamos no caminho certo. Glória a Deus. Não estamos no caminho da prata, né? A prata tem tanto valor que ela fica lá do lado de fora. Você não vê prata dentro, na prata está lá fora. Nós não estamos no caminho do homem, nós não estamos no caminho do sistema, nós não estamos no caminho da religião. Não, irmãos, não. Simplesmente estamos no caminho chamado Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim eu quero agradecer a minha oportunidade, as palmas do alto ao Senhor, e eu volto o microfone a quem é direito, ao meu irmão pastor Lucas.